Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek. Iniciamos o vídeo de hoje com a célebre frase de Carl Sagan, que é astrofísico, físico, biólogo, escritor, divulgador científico e cientista. Aliás, você pode refutá-lo aí na sua cadeira, sentado de shorts, chinelo havaiana e sem camisa, usando o Google. Mas a gente prefere acreditar um pouquinho mais nele. É claro, é óbvio, é lógico. Ele tem tudo a ver, e essa frase tem tudo a ver com o que acontece hoje na disseminação da desinformação tecnológica na internet, seja no YouTube, seja às vezes até em órgãos oficiais de imprensa. A título de curiosidade, essa frase original utiliza a palavra crente, que eu substituí por fanático, porque além de nós estarmos em um momento onde a desinformação é propagada, nós não temos aí, em grande parte das pessoas, a capacidade de interpretação e iriam julgar esse conteúdo claramente de uma forma religiosa, ofensiva, quando na verdade a palavra crente só refere-se a pessoas que creem em algo cegamente, creem em algo ao fato de negar a própria realidade. E você não entendeu nada o que tudo isso tem a ver com Xbox Series S? Pois bem, você vai entender nesse vídeo. O fanatismo contra e a favor está disseminado, trazendo ignorância em sua totalidade. E aqui no DG a gente já falou e tá cansado de opiniões, a gente tá cansado desse tipo de brincadeira sem graça. As pessoas estão divulgando tecnologia como se fosse uma brincadeira. Não é porque o dispositivo é para entretenimento que o assunto não seja sério. Nós não tratamos nossos inscritos como crianças e jogamos balas para que eles se divirtam, assim como fazem muitos. E é disso que se trata esse vídeo, trazer a real do Xbox Series S para você que já comprou e tá pensando nas expectativas do console para o futuro, trazer a realidade para você que pensa em adquirir esse console e mostrar que tudo que tem se falado sobre o console é pura imbecilidade. Imbecilidade criada e aumentada pela idiocracia. Exatamente. Nós temos aí pessoas que falam algo e várias pessoas concordam, formando-se a democracia da idiotice. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. É tenso, né? É tenso, mas eu já tô literalmente cansado de perder tempo fazendo conteúdos que eu não precisava mais fazer, porque parece que a comunidade de games funciona como funcionava há 10 anos atrás. Tem gente discutindo o que é melhor, pilha e bateria. O mundo avançou, só tem gente que tá parada, enchendo o saco. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos embora. Utilizando a frase de Carl Sagan, nós vamos colocar todo esse conteúdo em cima disso. Primeiro eu vou te pedir que não acredite no que eu falo, entenda o que eu falo. O que eu estou te falando não é crença, é entendimento, é uma explicação, não é uma opinião. Eu sei que isso vai atrair o máximo de pessoas incômodas, que são os fanboys, tanto de Sony quanto de Microsoft, mas esses caras não estão claramente no nosso objetivo. Nós iremos provavelmente desagradá-los porque essas pessoas, o que desagrada a elas é a realidade. Vamos começar com a realidade, então vamos falar o que é o console e vamos falar o nível de potência, de poder desse console e por que toda vez que sai alguma notícia ele sempre vai trazer o menor, ele sempre vai trazer o mínimo, ele sempre vai virar notícia de tudo. Isso vai acontecer durante toda a geração. Aliás, essas notícias são tão idiotas que não precisam nem serem noticiadas, se as pessoas ao menos tivessem o conhecimento do que estão adquirindo, ou de que vão adquirir, ou de que é o propósito do produto. Vamos dar uma olhada em todos esses fatos agora. Vamos começar com a parte do teraflops. 67% a menos do que o Xbox Series X. Essa é a normativa de teraflops do Xbox Series S. 67% a menos. Mas é claro, é óbvio, é lógico, a fada do mundo invertido que trouxe um unicórnio, mensageiro da verdade, falou para todos que teraflops não são importantes, mesmo estando na mesma arquitetura. Pois bem, não vamos discutir com o unicórnio que a fada enviou para falar para essas pessoas que estão dizendo isso. Afinal de contas, eu imagino que seja daí, de um sonho de fadas com unicórnios que tiraram esse maldito estereótipo
estereotipo de informação errada. Teraflops são importantes, ainda mais quando são dimensionados na mesma arquitetura, RDNA 2. Mas calma! Nós não vamos discutir com o unicórnio. Vamos colocar para o unicórnio um pouco mais de dados para que ele analise. Unicórnio, analise por a gente esses itens que formatam uma GPU. Como você pode ver na comparação de itens da GPU, único exclusivamente da GPU, nós temos aí o único que mantém a mesma estabilidade do Xbox Series X é exatamente a frequência de memória, que é 0. Todos os outros índices nós possuímos um déficit, exatamente, um déficit de acordo com a categoria da tecnologia de processamento do quadro na GPU. Se nós colocarmos e nós vamos melhorar a narrativa do unicórnio, nós saímos de 67% e nós criamos uma média aí de 46% de inferioridade em relação ao Xbox Series X. Esta é a média dividida pela categorização de itens que consta aí nessa tabela. Perfeito, então é claro, e pode acreditar em mim, que é 46% inferior e acabou. Pronto, vídeo encerrado, muito obrigado, deixa o seu like, é sucesso, vamos entrar no em alta. Não é isso, pare de acreditar que alguém vai te dar certeza de algo. Não existe certeza em probabilidade. Probabilidade estatística que parece que tem uma comunidade inteira de games que nunca frequentou a escola ou simplesmente esqueceu tudo isso da sua cabeça. Vamos falar então de probabilidade? Se nós temos uma média inferior ao Xbox Series X, vamos entender que um jogo utiliza-se bastante bus de memória, ou seja, a taxa de transferência da memória, e nós vemos aí que é 60% inferior. Então esse jogo terá 60% a menos de taxa de transferência de memória para enviar o seu stream de texturas, de MIP maps e suas malhas 3D de altíssima resolução. Logo, para esse jogo nós começamos no mínimo de 60% inferior, e assim vai com todos os jogos do mundo. Agora, se alguém num planeta Terra tiver a informação de todos os jogos que tem para o console, todos os jogos que lançarão para o console, qualquer desses jogos, o que ele vai utilizar mais dentro desses itens que estão categorizados aí, por gentileza, explique-se agora, porque eu não faço a mínima ideia, é aí que é a questão. Ninguém faz a mínima ideia. Então nós estamos trabalhando com índices no mínimo 40% menores do que no Xbox Series X. Pensando nisso e dessa forma e olhando esses dados, será que por algum momento a gente não pode imaginar que, sempre vai dar menos mesmo nesse console? Olha, impressionante. Nunca tinha pensado por esse motivo. Curiosamente também, se você analisar o quanto que ele dá de performance na nossa média e o quanto de preço ele é reduzido em relação ao Xbox Series X, nós temos a normativa para o preço americano de 500 a 300 de 40% e do preço brasileiro de 39%, lá vai cacetada por cento, quase 40%. Dessa forma, se a gente parar para imaginar, eu estou recebendo exatamente aquilo que eu estou pagando. É isso, não tem magia nenhuma. De um lado, os fanáticos do Xbox dizem que a coisa é a quinta maravilha do mundo e que vai se surpreender de todas as maneiras. Não vai! Do outro lado, os fanáticos de PlayStation dizem que é um lixo, que é uma porcaria, que vai rodar na pior coisa que você pode imaginar na Terra. Não vai! A realidade é essa, nua e crua. O console foi gerado para ser o custo mais barato da entrada na nova geração. Ele possui tecnologias de nova geração, só que em escalas muito, mas muito menores do que os demais consoles que estão no mercado, PlayStation 5 e Xbox Series X. É óbvio que ele sempre vai ser alvo de uma notícia a qual ele vai ter um déficit em algum jogo que vai nos limites dos limites do concebível, o que torna realmente algo intolerante, enganativo, e que a empresa me enganou, fez um marketing horrível. Por quê? Porque nós temos os promulgadores aí da verdade, os ativistas gamers que estão contra aí o capitalismo opressor das empresas. Só que me mostrem um vídeo no Xbox Mundial que compara o Xbox Series S com o Xbox Series
X. Com esse ponto em mente, agora sim a gente vai definir com o grau de realidade do que o console é, onde ele pode ir e o que de experiência e o quanto de experiência você vai ter. Por quê? Porque ninguém nunca mediu oficialmente este console com nenhum outro console superior. Somente YouTubers e imprensa sensacionalista. Agora, vamos voltar aqui aos fatos e falar que o nível de gerações que só existem em consoles, porque eles demoram anos para que seja concluído o seu ciclo, é definido na sua percepção, naquilo que você é oriundo a olhar e falar, melhorou. Essa é a nossa percepção. É isso que diz respeito à mudança de uma geração no final de tudo, independente da quantidade de tecnologias. O que você percebe que evoluiu? Exatamente. Nesse ponto, a gente pode falar que sem problemas nenhum e sem sombras de dúvidas nenhuma, se você tiver um console Xbox One S da geração passada ou PlayStation 4 da geração passada, sim, este console vai te dar uma perspectiva muito superior em relação à nova geração. Você vai ter ganho, você vai ter realmente algo a mais em velocidade de disco, que no caso é SSD, velocidade de FPS e uma melhoria gráfica significativa em relação a esses consoles que nasceram em 2013. Em relação a PlayStation 4 Pro e Xbox One X, você não vai ter um ganho tão absurdo quanto você pensa, e este é o fato consumado. E aí eu digo para você, estude comprar os consoles mais potentes, mesmo porque você estava na linha mais potente. Pro e X eram mais potentes que PS4 e o Xbox One S. É uma lógica sequencial que as empresas seguem. Não existe nenhum ponto alucinógeno onde você vai ter mais se pagando menos. Isso não existe. O fato é menos porque você paga menos. Simples assim. Agora, se você adquiriu este console e quer saber a perspectiva dele, é essa que está acontecendo agora e vai se caminhar por toda a geração. Ele vai ter menor quantidade de evolução, ele vai ter menos resolução, ele vai possuir menor quantidade de FPS em alguns jogos, e é isso. Essa é a realidade. Simples assim. Não precisa de nenhum caos quando esse console apresenta um potencial a menos referente aos outros, porque é claro, é óbvio, é lógico, e qualquer pessoa que pensa com pelo menos 2 neurônios já sabia disso. Eu solicitei pelo meu Twitter uma galera que já comprou o Xbox Series S para falar em relação ao que ele tem de positivo e o que tem de negativo. Nós tivemos inúmeras respostas e todas elas apontaram que sim, tiveram ganho de velocidade, que sim, eles tiveram ganho de FPS, e sim, essa é a principal coisa que tem o console. FPS e velocidade em alguns jogos, ou FPS, diga-se de passagem. E agora, uma coisa tem que ser dita, e é importante para que você tenha entendimento para atender a melhor experiência nesse console, se você adquiriu ou vai adquirir. Muita gente, em relação a esses próprios depoimentos e o que eu vejo na internet, está comprando televisões 4K muito boas para este console, que oferece 1080p, no máximo 1440p. No máximo, porque a média dele vai ser 1080. Lembre-se, 40% a menos no mínimo. Agora, o problema é que ele tem uma controvérsia tecnológica, ele é HDMI 2.1, tem Dolby Vision, ele também tem a VRR, a LLM e todas as especificações de HDMI 2.1. O problema é que não tem televisão HDMI 2.1 para 1080p. As pessoas compram a televisão de 4K, o que não faz sentido nenhum, porque você está comprando um equipamento que custa R$ 2.700 e uma televisão que é mais barata, a LG SM86, que eu pesquisei, é R$ 4.000, para que você trabalhe em upscaling, a melhor representatividade gráfica e experiência neste console é sim, para quem está buscando velocidade de FPS, um monitor 1080p com VRR, e você vai ter a melhor experiência nesse console. E um monitor 1080p junto com um console com VRR atingindo 120 Hz, você vai pagar no máximo R$ 4.000, que é o preço da televisão sozinha. Então,
É disso que eu quero falar para vocês. O console tem uma normativa menor, foi feito para um único custo. E não confunda custo-benefício. Custo-benefício é quando você recebe muitos benefícios pelo custo. Ele é focado no custo, assim como a televisão que eu tenho aqui, da linha 7000 da Samsung, que é no custo. Ela não veio com nada além do que eu esperava que ela vinha. As pessoas compram coisas baratas esperando que venham a mais. Esse console não vai oferecer nada a mais do que ele realmente fala do que oferece. Esse é o ponto que vocês têm que entender. E você tem que dimensionar a sua arquitetura, você tem que ter um equilíbrio. Você não deve colocar um equipamento com menos resolução num display com maior resolução. Você vai enfrentar problemas de pixelização, problemas de contorno, problemas de imagem, porque você não vai ficar satisfeito, porque a sua televisão, ela explora muito mais do que o console tem a oferecer. A normativa, realmente, para quem quer ter a melhor experiência, conecte este console no monitor 120 Hz com VRR e aí vocês vão ter uma excelente experiência em 1080p. Simples assim. Quanto às questões sociais, que eu sei que já estão discutindo nesse vídeo, porque não sei o que, porque no Brasil, porque não sei o que, a primeira coisa é o seguinte, nós não vamos entrar nesse detalhe, eu não sou formado em ciências sociais, mas um ponto tem que ser dito, a galera que traz a parte social, econômica e a humildade para esse tipo de equipamento, também tem um tanto quanto de hipocrisia, porque a verdade é, se você consegue comprar um videogame de R$2.700, desculpa, meu amigo, você tá top em relação a milhões de pessoas no Brasil. Nós não discutimos questões sociais, econômicas e miséria junto com videogames que oferecem R$200, R$300 cada jogo. Isso é importante e eu nunca vou fazer aqui no canal. Agora, se você entendeu exatamente o que é o console, como usar ele melhor e já colocou seu pé no chão na perspectiva, entenda que não vão parar de fazer esse tipo de coisa. Eu não tô aqui para fazer ativismo sobre nada e nem mudar o conceito de nada. Eu só tô aqui exclusivamente para que as pessoas entendam. E essas pessoas alienadas ou aproveitadoras, que são na verdade grandes Zé Ruelas que descobriram o YouTube e de um jeito de ganhar uma grana, simplesmente atrapalham o meu trabalho. Eu quero evoluir, eu quero ir para frente, eu quero abrir novas discussões. Mas toda vez trazem esse tipo de discussão inútil, sem fundamento e completamente ridícula para o nosso trabalho aqui. E impedem a gente. Quando eu falo de outros divulgadores, não é porque eu sou uma pessoa arrogante. É porque essas pessoas atrapalham desinformando. Todo o nosso trabalho aqui há mais de 7 anos é informar. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para análise de games. Nós estamos focando no futuro, nós queremos trazer mais para as pessoas. Mas enquanto ficarem discutindo sobre pilha e bateria, não dá para fazer nada. O Xbox Series S é um console de custo, dedicado para baixo custo. A melhor forma e mais barata de entrar na nova geração. Não é a melhor experiência que você vai ter na nova geração. Dito isso, muito obrigado a todos. Refutadores de plantão, vai lá e coloquem à vontade aí as opiniões de vocês. Só peço um favor, refutem esse vídeo, mas refutem a AIDA também, a minha ferramenta de desenvolvimento. Já que é para refutar, eu quero que vocês refutem aquilo. Conhecimento não tem para isso, né? Eu sou Goticose e até a próxima.